palestra de hoje, que vai expor, nós conseguimos escutar, levar no coração e botar em prática um pouco para o nosso viver espiritual. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos e recebam meu abraço fraterno. Hoje, trazendo para nós, fazendo uma reflexão dessa noite, deixei rodando ali o filme de Divaldo, O Mensageiro da Paz. Quem não assistiu, ficou com gostinho. Tem no YouTube, tem em algumas plataformas, acredito que ainda tenha, e possam fazer essa reflexão juntos. Um filme muito esclarecedor, que muitas vezes resume até então o que é o Espiritismo. Eu digo isso particularmente, que algumas lições e entendimento a gente tira do próprio filme. Nos traz um esclarecimento melhor, e a ilustração faz com que a gente entenda o que muitas vezes é estudado, falado, dito. O que a gente estuda, recém saímos do estudo ali, na primeira sala, estávamos em estudo desde as 19 horas, fizemos a cada 15 dias, a casa proporciona outros estudos durante a semana também. Então, sintam-se sempre convidados a participar a partir das 19 horas. A cada 15 dias nós estamos fazendo Divaldo Franco e Joana de Ângeles, Mundo Regenerado. Estamos no segundo capítulo ainda, nesse livro que deve ser guardado, uma simbólica assinatura de Divaldo ainda nele. Esse fica para a eternidade ainda, né? Então, falar um pouco sobre Divaldo não é eu fazer, através dessa explanação, um resumo da sua vida, não. Um tema escolhido que estava em mente. Hoje, 10 horas da manhã, recebi a missão de fazer a explanação. Então, como estava em mente, consegui extrair um pouco para a gente trazer para essa reflexão dessa noite. Sobre Divaldo que partiu, né, antes de nós, para o mundo espiritual, e que um dia possamos nos encontrar. Tem um trecho pronunciado pelo Sérgio Almeida, presidente lá do Centro Espírita Caminho da Redenção, lá na Mansão do Caminho, onde Divaldo era lá na Bahia, né? Onde ele dizia, já na despedida de Divaldo, uma citação dele que dizia que o silêncio cobria com um véu de reverência do céu, porém o próprio céu respondia em festa para receber com certeza Divaldo, né? Um espírito de altíssima grandeza que voltava à sua origem. Nessa citação de Sérgio Almeida, ele também falava de Divaldo, um médium, orador, ele educador de almas, como foi, né, nessa existência. Quem acompanhou um pouquinho do filme ali, traz muito claramente como foi esse resumo dos seus 98 anos. Então, ele, educador de almas, regressou ao campo espiritual e, como um jardineiro celeste, ele lançou sementes de esperança sobre os corações ressequidos, que muitas vezes, pelo sofrimento, por muitos locais onde eles esteve, onde ele fez as suas reflexões. Como eu falei, eu não vou fazer um resumo da vida dele, porque senão levamos por horas. Quando eu falei com a Regina hoje de tarde, que ela me pediu para fazer a reflexão, eu falei que estava com um tema em mente sobre Divaldo, mas que queria fazer se encaixar nos 20 minutos, que a casa nos permite, de 20 a 30 minutos. E aí, às vezes, a gente vai se emocionando e vai indo, depois são 40 minutos, e ela diz, não, mas
esse jardineiro celeste, como o Sérgio citou, ele falava que ele lançou sementes de esperança, né, sobre corações ressequidos, e o sofrimento em muitos locais onde só pujava de dor renasceram bons jardins de esperança e de paz. Chamá-lo de semeador de estrelas, como foi dito, não é uma metáfora, né? E é um retrato, pois, por onde ele passou, ele acendeu a luminescência e agora várias estrelas, né, semeando, que guiarão toda essa seara ao qual ele implantou. Divaldo, eu quis trazer para nós uma breve história, aonde ele passou há muitos anos atrás, para a gente refletir junto. Divaldo estava na África do Sul, onde faria parte de um seminário. Ele estava num hotel muito chique, como ele diz, e esse hotel chegou na hora de jejum, onde ele ia encontrar um simples banquete de café da manhã. E aí o guia deles por lá estava, orientando eles, disse o seguinte: neste hotel em que você se encontra, por aqui, a Madonna tem um quarto, Mandela já teve um quarto. E aí o Divaldo disse: então digo que Divaldo já passou por aqui também. Já se comparando, ou ao velho sentido de brincadeira, como ele sempre usou, na hora da sala de jejum, assim como ele citava, onde um enorme banquete quis ilustrar uma imagem mais ou menos similar. Ele lembrou de um dos filhos de Divaldo, que tinha mais de 650 filhos, né? Ao qual ele muitos deu sobrenome Franco. Para quem não conhece, muito interessante também buscar um pouco da história da Mansão do Caminho, que Divaldo realmente trouxe. E não é estranho falar que muitos não conheceram Divaldo, porque o verdadeiro sentido da caridade, da doação que nós falamos, é com o desprendimento, né? Ao qual nós não buscamos aqui esse reconhecimento. Então, para quem não conhece, busca na internet, nos dá esse respaldo e nos auxiliar com isso, vai ver realmente a grande história que ele deixou. Ele lembra de um filho dele, um dos filhos dele, que já era até professor de medicina e médico, por sinal dele, particular, né? Ele era o rei da ironia, como o Divaldo falava. E aí dizia para o Divaldo: tio, como ele chamava, tio, quando o senhor chegar nesses banquetes, nesse café da manhã que o senhor vai, não faça aquela postura de pobre. Ué, qual é a postura de pobre? É que o pobre, quando entra no banquete, e olha assim: opa, hoje tem. E aí ele fazia que era: eita, como que eu devo me portar? Diz: não, olha com um olhar meio que aparece meio que sem vontade, que está acostumado com aquilo. E Divaldo, com aquele certo, tentando manter a postura, lembrando dos filhos e as suas orientações, fazendo um certo ar de novo, né? Como se fosse acostumado. Ela feliz dele, diz assim: eu com aquelas banquetes enormes, aquelas mesas, não sabia nem por onde começar. E eu com aquele sentimento de pobre, não sabia. A gente vai, olha tudo e acaba comendo sempre a mesma coisa que a gente come em casa. E às vezes não é diferente. Olha, muita coisa diferente, acaba a gente comendo o que a gente está acostumado: sanduíche, leite e talvez um iogurte. E a história segue. Divaldo, com seus amigos, no qual já vestido pronto para o seminário, né? Todos bem vestidos lá no hotel, conversando, toda a sua família distinta, como ele dizia, bem, muito elegante, todos descontraídos, para começar a tomar o seu café. É quando Joana de Ângeles aparece do seu lado. E aí chega e fala para Divaldo: você está nesse hotel? Ele dá uma olhada e: ué, você, minha guia, não sabe que eu estou aqui? Que guia é essa que desconhece, que você está comigo? E aí o pensamento começaram: sim, senhora, estou nesse hotel. Ué, se eu tivesse num outra espelunca, eu era que saberia. Mas hoje eu estou aqui nesse hotel e quero que todo mundo saiba que eu estou aqui. E aí os dois acabaram rindo, né? E
nesse momento, ela disse: meu filho, vou te pedir um favor. E aí ele diga. Aí ela abraça o garçom. Ele, senhor, como assim? Eu vou sair daqui e abraçar o garçom? Estão aqui todos os meus amigos, todo mundo do meu lado, me olhando, eu vou lá abraçar o garçom? Sem sentido? Não vou abraçar o garçom. E Joana insistiu: abraça o garçom. Ela disse: a senhora por acaso sabe o que está me pedindo? Não irei, estou rodeado de pessoas e não vou constrangê-los, pessoas muito complicadas, muita de coluna social e tal, todos que estavam acompanhando o evento estariam ali, e ele disse que não. Ele pensa assim: meu Deus, por que me acontecem essas coisas, tendo que agir assim, né? E ela disse: você vai. Não vou. E aí começaram os dois discutindo pensamento ali, né? E aí daqui a pouco ele olhou, esse garçom estava a 5 metros dele, e ele se levanta e vai, e chega com o garçom que estava com o bule de prata, segurando, e ele disse o seguinte, pensou rápido: o que eu vou dizer para o garçom? E diz o seguinte: me consiga um bule com leite quente. E em pensamento: o que eu vou fazer com leite quente? E na sequência, ele pede leite e justifica que lá geralmente ele serve o café muito quente, mas o leite geralmente é gelado. E ele diz que quando tu faz a mistura, não fica nem quente nem gelado, fica aquela coisa misturada, e ele gosta de café mais quente. Aí falaram assim: então poderia me pedir esse favor, chama a mesa, pão, nós vamos ensinar com leite quente. Aí ele: pois não. Ele: agora vem aqui que eu vou lhe dar um abraço. E aí o garçom abraça. E ele pensou: será que eu falei errado? Porque ele estava falando em inglês. Será que eu falei errado? Sim, um abraço. Ele: mas por quê? Porque você vai me levar. Não, mas eu sou garçom. Eu devo servir? E não, vem cá. E Divaldo dá um abraço tão apertado naquele homem. E ele dizia assim, chegava e dizia: que abraço. E nesse momento, ele retorna para a mesa. Dali instantes, o garçom traz para ele esse bule tão quente que quase marcou a mesa. De tão quente o qual ele tinha trazido. O garçom, então, na sua cor de pele bem característica do povoado onde ele estava, ficou cinza, diz Divaldo. Ficou todo... E aí todo mundo olhando Divaldo após esse abraço, e aí perguntaram: Divaldo, o que houve? Divaldo: eu não sei, depois eu explico. Divaldo nem sabia o que estava se passando. Então passou-se o dia, ele não acabou descobrindo. No final ali até o garçom falou que tinha ficado um pouquinho meio envergonhado, e disse: eu também. Os dois acabaram ficando meio que sem entendimento. O garçom tinha levado até 2 bules quentes para ele, para ter uma noção. No outro dia, ao passar do dia, como eu disse, Divaldo não acabou descobrindo o motivo que Joana havia pedido-lhe o abraço. Ele, no segundo dia, ele estava com uma indisposição, a questão do intestino, ele acabou não se sentindo muito bem e não baixou para o café. Nesse momento, todos os amigos deles baixaram e, ao descerem do elevador, já estava o garçom esperando. Já sabia que era o Mr. Franco, ao qual ele havia vindo se apresentar lá no princípio da conversa. O Mr. Franco trazia consigo, ele ficou. O garçom já o esperando, viu que todos os amigos desceram, menos o Mr. Franco. E ele pergunta: e Mr. Franco? E uma das amigas de Divaldo disse: não, o Mr. Franco hoje ele não está se sentindo bem e acabou ficando no quarto. E Divaldo tinha colocado a plaquinha lá no quarto dizendo que ele não estava, pediu para não perturbar, né? Coloca para ele. Mas dali instantes alguém perturbou. O bateu lá na porta de Divaldo no quarto e era o garçom. Esse garçom havia lhe levado chás. E Divaldo diz assim: levou 10 chás, no qual eu não gosto de nenhum dos chás, mas alguns biscoitos que eu também não gosto.
Divaldo disse, não, eu vou me alimentar. Ele, não, mas eu preciso. E aí ele, mas por que essa preocupação? O garçom vai lhe contar uma história. E nesse momento, ele lhe disse que um dia anterior, ele chegou em casa e contou para sua esposa o que havia acontecido no hotel. Um dia diferente, ele contou para sua esposa que em toda a sua vida havia um homem que, primeiro branco a ter tocado em sua pele durante toda a sua vida. E justamente naquele dia que ele chegou com essa notícia para a esposa, que o primeiro branco a ter tocado nele, e até Divaldo brinca que ele acabava sendo muito branco, ele ficou perplexo com a situação e disse para sua esposa que não havia entendido. E nesse momento, o garçom começa a chorar e contar a história para Divaldo que ele havia de se matar no dia anterior. Ele estava preparado para fazer isso, mas com um abraço que recebeu de um homem branco, sem ele entender qual era o real motivo, ele falou para sua esposa que ele deveria descobrir o que esse homem realmente queria com ele e que acabaria não fazendo. Contando isso para Divaldo, que já estava emocionado e não sem entender toda a história, ele disse para Divaldo que ele iria se matar porque ele estava com câncer. Um câncer de próstata, já estava com metástase nos ossos, no cérebro, e ele havia solicitado que a empresa o demitisse. Só que o próprio sindicato não permitiu, por estar com essa doença, que houvesse a sua demissão, e ele não teria dinheiro suficiente para fazer o tratamento. Nesse momento, Joana aparece e diz para Divaldo, ele vai reverter esse câncer. E nesse momento, Divaldo sente que Joana veio para demonstrar para ele o quanto a gente deve reconhecer os invisíveis. Quantos garçons passou por nossa vida e a gente não sabe nem o nome. Quantas pessoas que já passou por nós e a gente desconhece. Quantas pessoas em nossos dia a dia circulou, cruzou, passou e a gente nunca falou. Nesse momento, Joana fez Divaldo sentir esse sentimento, fazer essa reflexão interna. Divaldo ajoelhado já, porque Joana disse, abraço. Divaldo de joelhos com ele, abraçando, fala para ele, você tem idade para ser meu neto. E eu quero te pedir um favor. Você não quer ser meu filho? Ou seja, mais um filho de Divaldo. E o homem quase curvando, chorando, ele disse, Mr. Bom, qual era o seu nome? Bom, seu escravo para a eternidade. E Divaldo disse para ele, não, essa época já passou. E sim, meu filho, a partir de hoje. Use franco. No final, eu vou escrever para você entender a pronúncia. E dali então, seguiu abraçando. E na sequência ele pergunta para Divaldo se Divaldo se sentia melhor. Divaldo disse, o seu abraço me curou, não sinto mais dor. Ele, então, vai tomar o chá. E Divaldo disse que como pena, ele acabou tomando 2 xícaras de chá de melissa, o qual ele não era do agrado, mas acabou tomando. No dia posterior a isso, Divaldo baixa, com os amigos, conta a história. E dizendo da história do Mr. Bom, um garçom o qual estava passando por isso, seus amigos disseram que a partir dali, o seu tratamento seria por conta deles. Que eles abraçariam todo o tratamento e auxiliariam o Mr. Bom da melhor forma possível. Então,
pôde se encontrar com ele, e ele veio com a esposa, seus 3 filhos, se encontraram. Ele disse que não entendia aquela fala de dialeto lá do lugar, né? Então ele não entendia, ele disse que foi muito choro, mas menos conversa, aonde ele explicou dos amigos que iriam auxiliá-lo, e assim Edivaldo marcou para se despedir no outro dia que ele retornaria, né? Ele iria, na verdade, dali iria para uma das capitais da África ainda, onde lá são 3 capitais, assim dirigida por eles. Então, Edivaldo, antes de se despedir, os amigos deixaram uma quantia em dólar, Edivaldo já ia deixar a sua cota permitida. Aí, nessa despedida, ele deixou um envelope com os valores para ele fazer esse tratamento. E aí, nessa despedida, mais um abraço, aonde Edivaldo pediu a Deus que todas as energias deletérias dele fossem absorvidas por ele, Edivaldo, porque ele saberia fazer esse direcionamento que o irmão não conseguiria, já como início e princípio do seu tratamento. A partir de então, Edivaldo diz que aquele envelope com a quantia de dinheiro seria para o tratamento, doação dos seus amigos, e ele perguntara por quê e de onde eram os amigos. Eles são meus amigos de religião. E ele perguntou qual era a religião. Ele falou que em poucas palavras seria difícil explicar o que é o Espiritismo, mas que mandaria livros para ele. Mandaria livros para ele poder estudar e entender melhor qual era a sua religião. Edivaldo passou seu e-mail para que ele pudesse dar notícias. Dali, uma semana depois, ele já mandou o primeiro e-mail dizendo que havia feito a primeira etapa do tratamento, não tinha sentido nenhum efeito lateral, digamos assim, e que depois, ali um mês, já havia recebido os livros. E Joana de Ângeles falou para Edivaldo que o Espiritismo iria investir naquele ser invisível, que através da recuperação dele, ele, ao receber os livros, já reuniu um grupo de estudos, porque os livros do Espiritismo já têm a ver um pouco com a religião a qual ele cultuava lá. Já um pouco do mesmo sentido fazia com que eles já tinham esse entendimento. Então, nesse grupo de estudo, assim como Joana disse, eles iriam investir, porque o Espiritismo deveria ser divulgado já naquela localidade lá do Cabo. Então, um mês depois, já estava bem melhor recuperado e com certeza curado. No último abraço, Edivaldo disse para ele que talvez fosse o último abraço dele aqui na Terra. O Edivaldo prometeu que assim que partisse, voltaria para falar com ele. Quem sabe, né? Pode ser tão logo ou até esse encontro já tenha acontecido. Edivaldo, com a frase que vale a pena amar, nos traz essa reflexão para essa noite, do quanto seres invisíveis que passam por nós e a gente realmente não vê. O que um abraço pode ser tão transformador no nosso dia a dia que a gente nem percebe o poder que tem em nossos braços. O quanto a gente pode agir, fazer algo para transformar a vida de alguém. O simples fato de boas energias passadas através de um abraço. Essa reflexão, reflito assim junto com vocês. O que a gente pode fazer hoje? A gente pode chegar em casa, beijar nossos filhos, chegar em casa, beijar a esposa, o marido, o namorado, o noivo, a mãe, o que quer que seja. Que realmente
o verdadeiro sentido de amar. Chegar e dizer para eles: eu amo você. Fazer sair de nós esse verdadeiro sentimento para com nossos irmãos. Saber que a gente tem esse poder de muitas vezes transformar a vida do outro num simples gesto, um abraço, uma palavra. E se for alguém que não sinta esse sentimento para chegar para a esposa e dizer que ama, para a namorada, noiva, esposa, marido, fale da mesma forma. Que muitas vezes, através do falar, a gente vai conseguir chegar ao verdadeiro sentimento, expressar o que a gente está buscando fazer. Então peço aos senhores que eu chegue em casa, aos nossos entes que não estão presentes, chegue e dê um abraço, diga o verdadeiro sentimento. Façamos esse compromisso conosco nessa noite, de chegar em casa, abraçar os que ali ficaram. E para os que aqui estão, convido a todos a nos darmos um abraço, um verdadeiro sentimento de afeto